Vamos lá? Glória a Deus, bom dia. Isso, vamos para gravar, tem que ser certinho. Bota o tema na tela, por favor, para mim aí. Coloca o tema na tela, por favor. O tema é esse aí, irmão, que está aparecendo. O tema é esse aqui, ó. Recebendo cura para os estigmas que carregamos na nossa alma. Essa é a quinta palavra, nós já estamos caminhando para metade, hoje é a metade, falando sobre cura interior, manhã e noite. A lição da célula é cura interior. O que eu tenho ouvido testemunha de que as células estão bem interativas, assim, estão bem movimentadas, estão bem assim, se falando muito sobre o tema que está sendo trabalhado aqui. E isso você pode compartilhar, não só o vídeo, a mensagem, mas também a lição. Não é pecado passar a lição para frente e até, de repente, conversar alguém sobre o tema. Deus me deu algumas pessoas que vão estar ministrando, pessoas que naturalmente não ministrariam nos cultos, porque não tem esse chamado como prioridade na sua caminhada. Deus falou, então eu falei, juntei essas pessoas e falei, Deus falou que você vai pregar uma palavra, você outra, você outra. E aí, pastor, mas você já viu pregando? Não, se Deus falou, Ele sabe mais do que eu. Você vai lá e prega e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? Porque é assim que funciona. Então, o que acontece nessa trajetória? Nós estamos ministrando sobre temas que são áreas das mais complicadas para a nossa caminhada como pessoa, como servo de Deus. E ser uma alma curada, uma alma plena, é um grande caminho. Mas eu vou dar para você uma dica. Antes de você procurar cura para a sua alma, procure não adoecer o seu coração. Porque tem pessoas que procuram adoecer o coração. E um coração adoecido é uma porta aberta para uma alma totalmente aprisionada e acorrentada. Hoje, nessa manhã, eu creio que à medida que essa palavra for sendo ministrada, pessoas vão sendo tocadas no seu lugar, e algumas até virão aqui na frente, sem que ninguém faça apelo, porque funciona assim muitas vezes. Você não precisa esperar que a gente convide você a se prostrar ao Senhor, ou no seu lugar, ou aqui na frente, quando algo do Espírito Santo impacta o seu coração. É interessante que nós estamos falando de coisas muito genéricas, pontuais na sua área, mas é um tema bem genérico, mas a pessoa vai se lembrando de coisas que foram acontecendo na sua trajetória. E, naturalmente, essa é uma obra do Espírito Santo. Eu tenho recebido muitos testemunhos, gabinetes, encontros, ligações, mensagens de pessoas que carregavam até a ministração ser feita e vão sendo libertas no poder do nome de Jesus. João capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12 em diante. Do versículo 1 ao versículo 12, por favor. Desculpa, João capítulo 10 não, João capítulo 9, perdão. É que virou sem querer aqui. E passando Jesus, posso ler amém? Vamos lá? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, que significa mestre, mas não um mestre comum. É um mestre um pouco mais elevado do que um outro mestre. E quando chama de Rabone, ele é o mestre que ensina o mestre, mais ou menos assim. É o doutorando. Entendeu? Amém? Estão dizendo, mestre, quem pecou? Este ou os seus pais? Para que ele nascesse cego. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou o lodo aos olhos do cego, e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi e lavou e voltou vendo. Então os vizinhos daquele que dantes tinha visto que era cego diziam, não é aquele que estava um dia assentado e mendigava? Uns diziam, é este. E outros, parece com ele. Então o que era cego, né, disse, sou eu. E diziam, como te abriram os olhos? E ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse-me, vai até o tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. E disseram-lhe, pois, onde ele está? E esse moço respondeu, eu não sei. Amém? Esse texto é o texto base, a gente vai usar todo o capítulo, mas é só até o versículo 12. Aquele homem era um cego de nascença e muitos achavam que a sua enfermidade era fruto de um pecado ou de uma punição divina.
Olha que interessante a teologia que era acreditada no primeiro século por judeus, ou até antes do primeiro século, né, do nosso calendário cristão, calendário romano. Acreditava-se que uma doença de enfermidade que a criança carregava vinha de um pecado dos pais, por ele ser de nascença. E outros acreditavam que pelo fruto do pecado ele já carregava essa marca. Ele tinha uma estigma sobre a sua vida. Ele era estigmatizado. Estigma é uma marca, um corte, uma queimadura sobre o corpo, é o que isso significa. Poderia simbolizar uma categoria de escravo ou alguém criminoso, um rito para alguém que vivia debaixo da desonra. Uma pessoa estigmatizada com uma marca no seu corpo, ela carregava alguma condenação sobre ela, ou ela era escravo de alguém. Era uma advertência, era um sinal para evitar um contato social no contexto particular e principalmente nas relações que aquela pessoa carregava. O estigma era um atributo que produzia um amplo descrédito na vida de uma pessoa, em uma situação externa. Ela era nomeada como defeito, como uma falha ou como uma desvantagem em relação aos outros. Se eu fosse contratar uma pessoa para lavrar minha terra e ele fosse uma pessoa chamada por um judeu estigmatizado ou marcado, eu contrataria o que não era estigmatizado. Semelhante ao tal do Código de Hammurabi, você pega o sujeito que roubou e corta a mão dele, para que não roube mais, deixa a mão boa para ele continuar trabalhando. Se no Brasil cortasse mão de político que rouba, irmãos, deixa para lá. Deixa para lá, meu irmão. Ia ter um cemitério só para enterrar mão. E é grande, hein? E do Iapoque ao Chuí ia ter muita vaga. A estigma era um atributo que produzia isso. Isso constituiu uma dependência nas outras pessoas, na sua identidade social, em virtude da sua identidade real. Eu era marcado e aquela marca que vinha sobre mim definia quem eu era. Então, eu era sempre codependente da misericórdia e do cuidado de outro. A estigma que esse homem carregava, revela a primeira coisa que revela é a pergunta que os discípulos fizeram. Eles perguntaram assim: mestre, quem pecou? Este ou os pais dele pecaram? Porque nasceu cego. Na curiosidade do coração do homem, para dar uma resposta ao nosso homem interior, à nossa alma, vemos aquela pergunta e Jesus responde claramente, ele esclarece: ninguém pecou, nem os pais e nem ele, mas pecou para se manifestar a glória de Deus. E aí a gente começa agora um simpósio teológico aqui. Você vai entender que eu vou ser bem prático para te explicar com muita calma. A resposta de Jesus, não lida da maneira correta, pode colocar em nós uma marca na nossa alma de achar que um dia fomos punidos por Deus por algo errado que nos aconteceu. E numa teologia não muito cristã, numa teologia meio misturada de credos vindos lá da Europa, nós começamos a achar que passamos por um problema porque Deus está nos punindo por aquilo que estamos fazendo. E isso é ensinado na infância. Se você colocar a mão aí, papai do céu está vendo. Lembra disso? Tinha um louvor que a gente cantava na igreja, na EBF, que é um louvor que foi o Satanás que escreveu. Cuidado, boquinha, no que fala, cuidado, olhinho, no que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Irmão do céu. Já ensinamos para a criança que temos um Deus carrasco, observando uma criança de 4 anos, se tomara que ele fale palavrão, porque agora eu vou puni-lo. Uma professora, num curso de artes, juntou os alunos e ela queria falar sobre Deus. E ela falou sobre o Deus do Olimpo, o Deus dos gregos, o Deus dos maltas, o Deus dos egípcios, o Deus da Bíblia, o Deus todo. E ao final da aula, ela entregou uma folha de papel para adultos de 30, 20, 18, 25, 30 anos e mandou que eles desenhassem naquela meia hora Deus. Desenha um Deus para a gente. E aí um cara desenhou um Deus sentado numa nuvem, com o dedo esticado, tocando em uma outra pessoa. Um outro desenhou um velhinho de barba com uma pirâmide na cabeça, com o olho de Amun-Ra. Um outro desenhou um senhorzinho
sentado num trono, com a barba bem branquinha, bem velhinho, e um outro desenhou uma formiga, um homem com um raio matando a formiga. Perguntou-se então a professora, bom, expliquem seus deuses, mas eu estou curiosa por esse aqui. E a moça, olha, Deus é esse velho que fica me punindo com um raio lá de cima toda hora. Como tem pessoas que aceitaram Jesus, converteram-se ao evangelho da cruz e naturalmente carregam essa marca na sua alma de que servem a um Deus que está esperando você cometer um erro para te dar uma chicotada. Isso é um aprisionamento espiritual, irmãos. Você não tem medo de pecar para não ser punido. Você deve ter medo de pecar porque você quer andar em santidade. E é interessante que a sensação de que fomos punidos pode vir junto na resposta. Aquele homem nasceu cego porque muitos achavam que a sua enfermidade era fruto de um pecado. Então Jesus declarou assim, na vida daquele homem iria se manifestar a obra de Deus. O milagre foi tão poderoso que todos os presentes nem acreditavam que ele era a mesma pessoa. E sabe qual é a segunda coisa que acontece? A sensação que nós carregamos então com essa resposta de Jesus é de que nós somos reféns de uma situação. Parece então que aquele homem nasce cego, vive cego, carrega uma enfermidade, um pecado que Deus lhe puniu, e aí de repente Jesus aparece e cura um milagre, e aí olha, Deus fez ele ser sofredor para provar que ele é poderoso. Deus não precisa fazer você sofrer para provar que ele é Senhor. Amém? Vamos desconstruir isso na nossa mente? Meu carro foi roubado. Pastor, é o diabo. Irmão, o diabo está no ladrão que levou o carro. Porque o roubar é uma ação de crente também. Tem crente que rouba de Deus. Fala ou não falo? Vocês gostam de sangue, né? Você está entendendo? Roubou. Faz parte da vida. Estou vivendo, irmão. Estou vivendo. Eu estou numa sociedade com pessoas que roubam carro e pessoas que não roubam carro. Mas eu podia chegar em casa e falar assim, Senhor, qual o pecado que eu cometi para que o ladrão roube o carro? Eu não cometi pecado, o carro estava lá, o ladrão viu, abriu, levou, passou, perdeu. Perdeu o mané. Uma linguagem muito usada no judiciário brasileiro. Se vocês estão antenados, né? Não edita não. Não, melhor, sei lá, vê com o jurídico. Eu não quero um japonês na minha porta de óculos escuros em nenhum momento. Olha que coisa interessante. Que tipo de Deus é esse que faz uma pessoa nascer cega para provar que ele é Deus? É uma teologia que a gente carrega, irmãos. Eu não sei de onde a gente tirou isso. Eu não sei quem foi o teólogo que nos ensinou isso. Mas tem muito pastor que ensina. Sabe por quê? Porque não estuda. Não estuda. E aí a gente vai para a internet e bota lá assim, mensagem para quem está sofrendo. Irmão, vou te falar um negócio. Uma vez eu falava no debate da rádio, e a pergunta foi assim, por que são mais acessadas mensagens de automotivação do que mensagem de pancada? Eu falei, que o crente não é masoquista. Irmão, eu prefiro ouvir uma mensagem que me jogue para cima, vai dar certo, você é vencedor, aleluia, e vai dar no final, você vai achar um pote de ouro. Irmão, já sai daqui abrindo tudo que é pote que eu vejo na rua. Só que essa não é a vida real. O triunfalismo da fé, ele é o contrário do que a palavra muitas vezes nos ensina. E eu estou dizendo para você o seguinte, irmãos, o problema é que a teologia da prosperidade chegou no nosso meio, definindo para a gente que quem era abençoado era porque era rico. Eu conheço pessoas que são tão miseráveis, tão pobres, que só têm dinheiro, irmãos. O dinheiro se tornou um Deus tão poderoso para ele. Um dia eu vou falar sobre isso, uma série que a gente tem guardada para usar, sobre vida financeira. E é bem interessante, a única entidade que Jesus dá senhorio é a Mamon, porque as pessoas servem às riquezas. Eu estava, meu irmão, estava num evento da igreja e estava tendo lá um almoço, íamos levantar um recurso para mandar para um missionário construir uma casa para atender missionários. Tínhamos que levantar lá $80 mil, um bom dinheiro. $80 mil naquela época era um bom dinheiro, hoje é mais ainda.
E aí um camarada falou, eu quero ajudar, pastor, a comprar um frango para fazer o negócio. O cara tirou do bolso uma paca de dinheiro, a nota de 150. Ele começou a desfolhar, pegou uma de 5 e entregou na minha mão. Aí eu não consegui, eu falei, não vai fazer falta não, irmão? Não, sim, se for fazer falta, nem precisa. Porque, irmão, desculpa, mas assim, eu estou dando 3 mil reais nesse negócio. Eu até acabei falando a oferta que eu dei para ele. É pouco, pastor? Não, que isso, capaz, como fala o curitibano. Não, está tudo certo. Demos os 5 reais para comprar umas 2 cabeças de alho, para ajudar a fazer o frango. Homem milionário. Pobre. Geralmente termina com muito dinheiro, mas sozinho, sofrendo, pagando para relacionamentos estarem junto com ele. Que tipo de pessoa nasce cego para que Deus tenha uma chance, uma oportunidade de curá-lo? Quer dizer, se você tem um Deus dessa maneira, você vai entender que você é cobaia de um processo de um Deus poderoso. Agora entenda, por que Deus vai fazer um cara nascer cego? Para curá-lo? Se Deus tem poder para criar... Irmão, você já sabe quanta coisa Deus criou? Ele criou tudo que você está vendo aqui, amém? Tudo aqui. Ele criou também o planeta Terra inteiro. Do planeta Terra, ele criou aí um negócio chamado Via Láctea. E aí tem outras galáxias que são maiores ainda. E parece que o negócio é meio que infinito. E aí Deus, para provar que tem poder, tem que deixar um cara cego para curar esse camarada? Nós precisamos tirar da nossa mente uma mente de escravidão, em que um Senhor vai nos fazer sofrer porque somos escravos. Olha que coisa esquisita, meu irmão. Vamos entender o que Jesus respondeu. E você vai perceber toda a diferença agora. Para isso a gente tem que ler a Bíblia no grego. Porque se a gente lê só na transliteração, a palavra que nos é ofertada para o entendimento, pode nos dar um pensamento doble. No grego, Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas para que nele... Professores de língua portuguesa, me ajudem. Mas para que nele fossem manifestas as obras de Deus. As obras não vão se manifestar pela doença, mas vão se manifestar sobre o enfermo. Olha agora, olha, preste atenção. E ele nasceu assim. Preste bem atenção. Essa palavra, para que nele, em grego é uma preposição, chamado inan, I-N-A-Tio, que quer dizer para que ou por causa de. Por causa de, para que, a partir da enfermidade que ele já carrega, Deus então vai se manifestar. Deus não deu a ele a enfermidade, mas já que há nele a enfermidade, ele há de ser transformado, já que ele está enfermo. Percebeu isso? Então, se a gente trouxer literalmente do grego para o português, esse cego não pecou, os seus pais também não pecaram, mas por causa da enfermidade, a obra de Deus há de se realizar nele. Por causa da situação que ele está passando, Deus vai manifestar o seu poder. Percebeu isso? Porque estou passando por um momento difícil, Deus vai usar do momento de caos e vai aproveitar a situação desconfortável e adversa para operar o milagre. Porque oportunamente Deus age para transformar a minha e a sua vida. Não tem culpado para a enfermidade, não é culpa do pai, não é culpa da mãe, não é culpa do filho, não é culpa de Deus.
o homem no seu organismo vai produzir enfermidades, mas por conta da enfermidade, Deus vai se manifestar sobre a enfermidade para abençoar o enfermo, e aí as pessoas verão a obra do Senhor. Amém? Então não fica inventando crise para achar que Deus está chateado porque você pecou. Você já aprendeu o caminho da confissão, já aprendeu o caminho do arrependimento, agora aprenda o caminho de um Deus poderoso, que tem poder no céu e na terra, e se em algum momento da nossa vida algo se manifestar contrário ao que nós estamos buscando, Ele há de se mover com o seu milagre poderoso em nossa vida. Você está para essa aí, faz isso. Mas já que está assim, Deus vai operar o milagre. Já que ele está enfermo, ele vai operar o milagre. Isso é o mais coerente ao caráter de Deus. Então, se a pessoa está doente, ele é um Deus de milagre. Ele é o Rafa. Ele é o Deus que cura. A sensação de que vivemos lutando em vão, pois estamos marcados por uma situação. O estigma na alma entra assim: eu estou lutando por aquilo que não tem mais jeito. E as pessoas, quando estão estigmatizadas, marcadas, e as estigmas entram na nossa alma, dentro da nossa casa. Eu sou de uma geração, irmãos, que todo mundo tinha apelido. Eu tenho um amigo no seminário, eu estava fazendo uma apresentação de um bebê, e uma pessoa falou assim: pastor, lá na Bahia, na cidade X, a família está lá online com a gente. Aí eu, amém. Qual que é a cidade? Tal cidade. Aí faz o download, né? Lá não tem a primeira igreja batista lá? O pastor foi da minha turma no seminário. Aí, amém, é. Falei, ó, vai lá, hein, procura o pastor lá, hein. O nome dele é Queijinho. Na verdade é Polenguinho. 4 anos eu chamei o cara de Polenguinho. No meu WhatsApp está salvo como Polenguinho. Eu só me reporto ele no grupo da turma por Polenguinho. E eu e todo mundo, né? E a moça se converteu no culto online. Foi para a igreja, foi batizada, bateu foto, mandou para mim, dizendo: pastor, passaram-se 4 meses, me batizei, aleluia, estou aqui na igreja do seu pastor, amigo fulano de tal. É melhor do que Polenguinho. Somos de um tempo, irmãos, que a gente olhava para o aluno no primeiro dia de aula, já botava apelido nele. E tem dos mais diversos. Eu podia olhar aqui e dar um monte de apelido aqui, assim, olhando assim, ó. Eu tenho esse dom de escolher apelido para os outros. Mas essa geração passou, irmão. Hoje o povo se mata. A criança pula da ponte se botar nela apelido. E é interessante e triste que as pessoas elas ficam marcadas por aquilo que falam a respeito dela. Porque carregamos hoje uma geração que permite que a sua alma seja acessada contrariamente àquilo que é a promessa de Deus. A pessoa prefere ficar com a fala que alguém lhe trouxe do que com uma promessa que o Senhor lhe revela. Vamos caminhar mais um pouco nisso, porque isso é importante. Olha que interessante. Nós, muitas vezes, temos um ensinamento religioso que nos destrói. Nos destrói. Por quê? Porque na religiosidade, quanto mais controlado você é, mais você faz aquilo que o controlador determina. Numa caminhada espiritual, irmãos, é muito fácil uma pessoa que não tem conhecimento ser manipulada por alguém que tem um pouco mais de conhecimento. E aí Satanás usa uma artimanha. E é impressionante isso, irmãos. Anote isso, você que é crente. Em nome de Jesus. Pessoas usam o seguinte artefato. Deus me falou. Deus me falou isso aí. E aí você olha para aquela beldade travestida de espiritualidade e pensa: bom, se Deus falou com ele, eu vou confiar 100%. Não estou dizendo que Deus não falou, Deus falou comigo agora, para trazer 4 pessoas para pregar na conferência aqui de Cunha Interior. Eu estava orando, Deus me deu os nomes. Eu falei, não, nem sei se prega, mas Deus falou, não vou nem questionar. Tem muita gente boa para pregar, mas Deus falou que só eles vão pregar e vai arrebentar a boca do balão, vai ser um negócio de doido isso aqui.
Porque Deus falou, vai dar certo. Agora pensa comigo, como é que eu vou saber se essa pessoa que se translitera, se dota dessa fala, Deus me falou, ela realmente ouviu o que Deus falou com ela? Frutos. A Bíblia diz que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Você não vai chegar nunca num pé de mexerica, tangerina, pocã, mimosa. É tanto nome que tem, né? Igual o diabo, tem tanto nome, né? É tangerina. É tangerina aqui, irmãos? Mimosa, tá vendo? Estou confundindo. Pocã é lá cima, lá onde é tangerina. Vamos mudar de fruta. Maçã é maçã, né? Então vamos na maçã. Eu não vou chegar num pé de maçã e procurar pegar uma banana, que também é banana, né? Muito obrigado. Não vou procurar banana no pé de numa macieira. Ah, mas não tem banana aqui não? Óbvio que não tem. Uma pessoa que não produz frutos, ela sempre vai produzir intenção. Guarda isso para você para sempre. Quem não produz fruto é produzir intenção. Porque quem carrega o fruto, ela não precisa convencer ninguém a fazer aquilo que ela trouxe para que a pessoa faça. Porque a Bíblia diz que os frutos dão a identidade da árvore. Olha que maravilhoso. A religiosidade faz pessoas ficarem presas numa luta constante contra o pecado, onde o detentor da espiritualidade é o supercrente, é o ungidão, a ungidona, e nós somos sempre os sofredores arrebentados que estamos buscando chegar lá e essa porta nunca se abrirá. Por que isso acontece? Analfabetismo bíblico. O ator teve aqui sexta-feira, abre-se um parêntese, extraordinário, sensacional, foi estupendo. E a iluminação ficou tão maravilhosa, você que contribuiu pela iluminação, que Deus te multiplique 100 vezes, em nome de Jesus. Quem não contribuiu, perdeu essa multiplicação. Porque, irmão, ficou estupendo. E aí eu cheguei aqui, tinha lá um menininho, um jovenzinho, falou comigo, ele viu que ele não falava português, eu já falei, não falo português. Chegou o outro e disse, olá, pastor Luiz, como vai? Eu, tudo bem, como é que você está, a família, como é que foi a viagem? E ele olhou para o lado e olhou para mim, e eu comecei a falar em português com ele, e ele, sorry, tudo bem, mas não me machucou, está tranquilo. E estava eu e ele assim, um papo de doido, eu falando em português, ele não entendia nada, aí ele chamou, não, ele não fala português, mas ele chegou falando, mas só decora essa frase, mas ainda me quebra, pô. Aí você me arrebenta, porque eu já falei 10 minutos do meu vocabulário, o homem só fala 2.000 palavras por dia, sei lá, e eu já desperdicei aqui umas 40 com ele, e aí veio o gringo. Eu sou analfabeto na língua inglesa, não sei nada, e nas outras também, no português também, nada, eu sei mais ou menos, mas o inglês pior, the books on the table é o que vai. Eu, por ser analfabeto, perdi acesso. Porque se eu soubesse conversar inglês com ele, não teria alguém para intermediar isso. Quando alguém se coloca entre eu e Deus para trazer uma revelação do que Deus tem para a minha vida, ele está se colocando como mediador. Nós não podemos terceirizar o mediador entre nós e o Senhor. Só há um mediador entre o homem e Deus. Quem é ele? Jesus Cristo. Bom, Deus falou comigo perfeitamente. Agora Deus tinha que falar é comigo, maturidade. E o nome de Deus falou comigo, eu teria casado com uma outra pessoa. Essa moça casou-se com um pastor, que já cometeu suicídio, e o segundo largou tudo, está hoje vendedor de cachaça na praia e escritor de samba para a escola de samba. O diabo sabe fazer sua vítima, irmão. Deus mostrou que você vai casar com fulano aí, ó. E pensa na moça bonita, irmã. Pensa numa família com dinheiro. E pensa no com a havaiana com um preguinho embaixo. Falei, Senhor, é nesse camelo que eu vou me encostar. É nesse tom que eu vou amarrar meu jegue. Mas aí eu fui orar. Porque quem me trouxe a revelação não produzia frutos verdadeiros. Porque, irmão, maquiar fruto é por um tempo, nunca é para sempre. A gente vai se estigmatizando na nossa caminhada porque nós reportamos às pessoas aquilo que é responsabilidade nossa fazer. Tem gente que perdeu sua família, perdeu seu dinheiro, perdeu a sua vida porque confiou em árvores que não davam frutos certos. Primeiro tem que doer aqui dentro, para depois doer lá fora.
Tem pessoas que oram e falam assim, meu Deus, estou passando por uma luta. Por que o Senhor me abandonou? Essa é a segunda característica de quando estamos passando por uma prova e temos uma mentalidade estigmatizada por um Deus que ele é volátil. É um Deus bipolar. Ele quer hoje abençoar, não, amanhã eu não quero abençoar, então se vira sozinho aí. Não, meu irmão. Jesus declarou o seguinte, eis que estou convosco, quantos dias? Quantos dias? Todos os dias. Jesus está com você em todo tempo. Pastor, mas tem aquele dia que eu levanto mal demais. Ele está comigo? Óbvio. Mas eu estou na quimioterapia. Ele está comigo, possivelmente segurando a sua mão e consolando seu coração dentro para você. Acalma o teu coração que eu estou contigo. Faça disso testemunho. Não faça disso uma cadeia. Porque é possível fazer da enfermidade que eu estou passando uma cadeia para minha alma. Mas o crente da fé faz da enfermidade que está passando um testemunho que manifesta o Deus soberano que ele serve. Pegou aí? Agora, como é que eu posso encontrar cura para isso? Porque naturalmente eu já fui selado dizendo não vai dar certo. Você casou grávida, não vai dar certo. Você transou antes de casar, não vai dar certo. Você é divorciado, não vai dar certo. Você já faliu uma vez, não vai dar certo. Você é mãe solteira, não vai dar certo. Você é pai solteiro, não vai dar certo. A sociedade vai sempre colocar em nós um alvo e você tem que decidir se você vai carregar o alvo que a sociedade colocou, estigmatizando você com um rótulo, ou você vai arrancar esse rótulo, jogar nas profundezas do inferno, se agarrar na cruz e falar, eu fui transformado pelo Calvário, lavado e remido por Jesus, e o que vale na minha vida é a palavra dele. Não há justificativa para o pecado. Se pecou, tem que pagar o preço. Entretanto, o nosso Deus é o da misericórdia, que se renova a cada manhã. Elas não têm fim. Lamentações diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Eu deito para dormir, irmão, todo arrebentado, e era para Jeová mandar um raio e falar, mata esse miserável agora. E aí ele falou, não, mas a misericórdia é maior. Amanhã ele vai levantar renovado, restaurado, transformado, porque nessa madrugada a minha misericórdia trabalhou sobre ele. Ela se renova. E aí, uma pessoa carrega uma marca, uma estigma na sua alma, ela só pode ser mudada por Jesus. Porque Ele consegue nos ver como ninguém vê. Tem 1 milhão de cegos em Jerusalém. Jesus está andando pelas ruas de Israel. Tem cego para todo lado. E Ele olha para aquele cego. E aí Jesus viu o cego. Ele se importou com o cego. E Ele foi capaz de amar o cego. Jesus foi o único que viu aquele homem marcado por uma estigma na sua alma. Porque Ele tem poder para isso. E viu que aquele homem carregava. Ele era um homem sem horizonte, ele era um homem sem perspectiva, fora de uma sociedade viva, discriminado por um conceito de quem pecou, o pai ou ele. Era um miserável, estava numa pobreza extrema. E quantos estão vivendo dessa maneira, irmãos? Ah, pastor, mas eu não sou cego. Sim, não é cego fisicamente, mas é cego pelo ódio. Essa menina, ela tem um gênio muito ruim. Não consegue perdoar, de estigmatizado, você não é bom, melhor assim. Quando eu me espalho, ninguém me junta. Eu dou um boi para entrar numa briga, mas quando eu entro, pastor, em nome de Jesus, eu dou uma boiada para não sair, aleluia. Você conhece crente assim? Não olha para não constranger. Estigmatizado pela amargura. Gente que parece que foi batizada pelo vinagre. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mergulho o cara no vinagre quando ele levanta cedo.
John Piper diz o seguinte: uma pessoa que não carrega alegria na sua vida, ela defama o evangelho. Que doideira. Defama. Porque o evangelho é alegria. Alegria. Eu era jovem, muito jovem. Eu estava na igreja, 13 anos de idade, cantando louvor com palma, bem animado. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Veio um diácono do meu lado. Parou assim, está mexendo muito o corpo. Deu uma travada, né? Chega a palma. O Filho do Homem. Veio o pastor do outro lado. Palma não é aqui. Sim, senhor. Eu estava um dia chorando no culto, irmão, por uma crise de família. Um pastor veio e falou assim, um pastor que eu tive quando eu era jovenzinho, meu segundo pastor, o primeiro me batizou, foi para o campo missionário e veio o segundo. Aí falou assim: meu filho, você está chorando por quê? Nem eu sei, pecado, deve ser pecado. 10 anos depois, irmão, eu fui conseguir chorar num culto de novo. 10 anos que eu fui restaurado. Uma palavra de alguém emocionalmente importante marca a nossa vida para sempre. E o pior, alguém emocionalmente importante, alguém espiritualmente importante, que era o meu pastor. Olha que loucura. Pessoas que são cegas pelas feridas da família. Não sento na mesa com certas pessoas porque não professa a minha fé. E nunca vai processar com esse seu comportamento. Evangelho é da outra face. Evangelho é perder para ganhar, é morrer para viver, é dar para receber. É o contrário. É difícil, irmãos, é difícil. Na verdade, só Deus pode entrar como ninguém penetra na nossa alma para nos restaurar e nos reconciliar e nos apontar o caminho da cura. O texto diz que ele era cego, ou seja, nunca viu a luz, por consequência daquela cegueira, nunca viu nada. É muito óbvio isso. Aquele homem carrega um detalhe tremendo. Jesus olha para ele e diz, depois, né, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Ou seja, a cegueira que carregamos na nossa alma, na nossa vida, na nossa trajetória, que não é a cegueira física, ela precisa ser arrancada, porque elas são trevas aos nossos olhos. Eu, quando fui me casar, fui entregar meu convite de casamento a um chefe que eu tinha, cheguei lá, falei, cara, eu vou casar daqui a tantos dias, é porque ele ia dar um bom presente, né? Eu cheguei logo com um convite chique, bonito, bacana, apresentando para você aqui e tal. Ele disse, você vai casar 5 de janeiro? Eu vou estar saindo de férias, dia 6 eu dá para eu ir, te dar um conselho. Me levou para almoçar. Vamos pro melhor, nunca me levou no melhor restaurante, me levou no melhor restaurante da cidade. Sentamos na mesa, falou, cara, pensa bem. Falei, o que foi? Não, olha só, presta atenção. Casamento é uma maior furada, cara. Você tem um salário bom, você tem uma carreira boa, você vai casar com essa mulher, ela vai te dar um pé no traseiro, você vai ficar arrebentado, sem nada na vida, numa sarjeta tremenda, e vai ter que recomeçar tudo de novo com a segunda que é bom casamento. Mas ela é crente. A minha primeira também era. Criada na igreja. A minha? Falei, mas a minha esposa é filha de diácono. A minha era filha de pastor. O bispo. Falei, meu Deus, só está piorando. Deixa eu só comer. Saí dali. Tinha uma igreja de Deus é Amor fazendo culto. Deus é Amor é aquele negócio, né, irmão? O microfone vai no estômago do pregador, ele grita. Ah! Entrei lá, falei, você pode fazer oração? É demônio! Falei, não, mas é a mente poluída. Me ungiram, eu fui embora para casa. Outro amigo. Tu vai casar, né, cara? Eu queria falar contigo. Casa não, velho. Fica só morando junto por uns 5 anos, depois você fica... Que casamento é muita responsabilidade. Você é casado? Não, eu morei junto 5 anos. Aí não deu certo, eu larguei e fui com outro. E morei 5, não deu... Agora, eu acho que vai dar. Estou no 4º. Eu acho que vai dar. E um filho para cada uma, né? Assim, daquele jeito. Falei, rapaz, que guerra, hein? Agora vai dar, hein? Quem é frustrado numa área, nunca vai te aconselhar a fazer aquilo na área que você está tentando. Uma pessoa que faliu não é a melhor pessoa para você pedir referência de empreendimento. Uma pessoa que frustrou-se na universidade naquela área, tem até um vídeo do camarada que está dirigindo, né? E ele para o carro, e a moça entra, aí, tudo bem? Está fazendo o quê? Direito. Eu sou formado. Aí, como é que é? Aí, uma furada, isso aí não dá certo não. Aqui dá muito mais do que no direito. A mulher sai, ele perdeu, ganhei mais uma. Aí entra outra, está fazendo o quê? Fisioterapia. Ih, dá dinheiro não, hein? Eu sou fisioterapeuta formado e a pessoa sai do carro frustrada. Entra outro, sou medicina. Ih, fiz 12 anos, larguei, rodar de Uber é muito melhor.
e o cara faz esse vídeo, que deve ser comédia, evidentemente, mas uma pessoa que é frustrada, você apresenta uma coisa para ela, ela sempre tem uma palavra contrária daquilo que você está dizendo. Sabe qual é o conselho? Corta do teu relacionamento. É a paz do Senhor e muito bom. E se apertar a mão, prende a respiração antes, para não contaminar com o ar, porque tem gente que até o ar da pessoa pode prejudicar. Paz do Senhor. E se abraçar, abraça de nojo, assim, de longe. Porque tem pessoas que parecem que são plantadas pelo diabo para te desmotivar a continuar. Alma doente, estigmatizada, quer botar também na sua. Mas somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Não vamos mais ser contaminados por isso. Olha que coisa interessante. Ninguém vai receber um milagre de uma estigma na alma sem participar do milagre. Isso é interessante. Observe. Jesus perguntou: a água vai virar vinho. Quer vinho? Peguem as talhas. Jesus perguntou para o paralítico: quer andar? Pega o leito. Jesus falou: vocês querem comer a multidão? Traz o pão. De verdade, meu irmão, você não pode terceirizar o milagre na sua vida, porque para a sua alma ser restaurada, Deus já fez a parte dele. Falta você agora fazer a sua parte. É a sua contribuição e participação no milagre. Jesus fez lodo, colocou no olho, agora vai lá lavar os olhos. Jesus chegou no outro cego, que veio de uma aldeia. Senhor, ele é cego. Jesus falou assim: veja. E ele começou a ver. Jesus perguntou: está vendo bem? Estou vendo homens que andam como árvores. Ele falou: mano, não está certo. Homem é homem, árvore é árvore. Não dá para misturar. E orou de novo. E aí ele passou a ver com perfeição. Esse homem certamente viu no passado, porque sabia diferenciar um homem de uma árvore. Ou ele tinha um tato bem apurado para tocar no homem e saber o que era mais ou menos a ideia de um homem, e tocar numa árvore e saber mais ou menos o que era uma árvore. Só que o processo do milagre, na vida desse, ele tem que se envolver. O Eliseu fala para a viúva: paga a vasilha vazia, com o vizinho, fecha a porta, você e o filho pega o azeite, enche a vasilha, coloca de lado. E a mulher começou a catar vasilha, encheu a casa de vasilha, derramou azeite nas vasilhas, acabou a vasilha, o que aconteceu? Acabou o azeite. Se aquela mulher pegou 10 vasilhas cheias. Se pegou 100 vasilhas, 100 vasilhas cheias. Se pegou 1000 vasilhas, se aquela mulher pegasse vasilha até hoje, estaria viva até hoje enchendo vasilha. Porque a palavra foi dada: vai lá e pega a vasilha e enche. Ela já sabia o que fazer. O problema é que você já sabe o que você tem que fazer. E aí, debaixo do encantamento, do aprisionamento, do estigma que foi colocado: ó, você não tem mais jeito. Pessoas que falam assim: eu não consigo aprender matemática, não consigo aprender um outro idioma, não consigo aprender a língua portuguesa, é tudo muito difícil, não consigo. Muitas vezes nós plantamos isso nas pessoas. Eu tenho muita dificuldade, irmão, eu tenho dificuldade com tudo. Só que a nossa vida foi gerada por um desafio. Um dia você começou a andar, alguém foi te ensinando a andar como criança, você rompeu o primeiro desafio. Na verdade foi de começar a engatinhar, depois de andar, e depois de andar de bicicleta. E você subia, os meninos subiam em árvore, em muros, que pela lógica natural é quase impossível subir. Mas por que consegue? Porque o homem foi programado para se adaptar a toda e qualquer situação que ele esteja vivendo na sua trajetória. O homem é um ser dotado de uma inteligência sobrenatural para produzir soluções que ele não conseguiria produzir se não passasse pelo caos. O caos, muitas vezes, vai fazer você produzir ideias, realidades, realizações, até recursos, para você sair dele. Mas se você é estigmatizado na sua alma, você sempre vai olhar para você e se ver como as pessoas definiram quem você é. Não tem problema que as pessoas me definam como eu sou. O problema é eu acreditar nisso.
As pessoas vão sempre rotular você a partir de alguma coisa. Não tem problema. Elas podem rotular do que elas quiserem. Mas se você for cheio do Espírito Santo, os rótulos que a sociedade coloca em você serão menores do que os rótulos que a palavra tem sobre a sua vida. Entendeu isso? Esse homem, ele vai ser curado por Jesus. Jesus cospe no chão, faz o lodo, coloca no olho, e a primeira coisa que eu aprendo é que Jesus gerou nele desconforto. E ele desconfortavelmente agora, ele é cego e com o olho cheio de areia e saliva. Agora pensa, ele estava mal sem Jesus porque era cego. Ficou pior com Jesus porque agora está com cego, com o olho arrebentado de areia com saliva. E se piscar muito, e quem já teve um cisco no olho sabe o quanto é difícil. Imagina um olho bisuntado de areia com saliva. Talvez se ele enxergasse, não aceitaria Jesus fazer isso. Nojento, ele vai cuspir no meu olho. Tem coisa que não é bom você ver Deus fazendo, você vai ficar criando caso, criando crisezinha. Então Jesus fez, agora ele está cego ainda, e ultra desconfortável. E o que faz esse cara ser curado? Ele tem uma promessa. Vai lavar no tanque de Siloé. É a primeira vez que esse homem tem uma direção de milagre na sua vida. Ele vai sair de onde está e vai até o tanque lavar os seus olhos. Ele recebeu direção. A palavra de Deus nos aponta sempre uma direção, para não termos a nossa alma aprisionada às marcas que as pessoas colocaram em nós. Nós não recebemos cura, nós receberemos cura dos estigmas quando passamos de uma fé indutiva para uma fé que tem perspectiva. Ele agora tem uma perspectiva. Ele vai até o tanque, lava os olhos, e aí ele começa a ser curado. Imagina aquele homem pela primeira vez, lavando os olhos, limpando os olhos, e de repente ele começa a observar as águas escorrendo pelos seus dedos, a sua mão molhada, e ele tirando a sujeira da mão, porque a sua mão está imunda, ele não sabe lavar a mão direito ainda, e ele está enxergando tudo, e ele olha, ele vê o tanque, ele vê a fonte jorrando, ele vê as pessoas, e aquele cara é impactado, porque agora ele está curado completamente, ele está restaurado na sua visão, ele saiu de onde estava desconfortável, miserável, cego, com o olho ardendo com areia, vai lá, lava o olho, está enxergando, está tudo bem, e chegam nele e falam: e aí, tu não era o cego? Era. Quem te curou? Como é que você foi curado? E ele responde: o homem chamado Jesus. Diga comigo: o homem chamado Jesus. Ele usa uma definição. O artigo dele não é um homem, é o homem. Pegou? Ele não falou que tinha um homem para fazer. Ele fala que o homem fez. Para ele, Jesus era o homem especial. Não era apenas um homem comum que andava dando ensinamentos pela rua. Ele era o homem que trazia cura. Ele era o homem que restaurava. Ele era o homem capaz de fazer com que uma propriedade natural de uma visão que estava corrompida ou prejudicada por algum defeito genético de fábrica, pudesse dar a ele visão de novo. O homem. No versículo 17 ele confessa: esse homem ele deve ser profeta. Ele é um homem poderoso, mas ele é muito mais do que isso. No versículo 20 ele fala: ele tem poder. Aquele homem respondeu o seguinte: esse mundo nada me deu de coisas boas, porque eu era cego, viveria cego, estaria cego, carregava a marca de ser um pecador, de paz pecadores. Só que de repente o homem de Nazaré passou. De repente o homem veio. Aprenda, meu irmão, que Deus não faz as coisas do nada. Não é por acaso, não é do nada. A Bíblia diz que de repente veio o Espírito Santo.
Quando aquele homem estava ali, ele já tinha ouvido falar de Jesus, já sabia quem era Jesus, sabia que Jesus era mestre, ele ouviu a conversa dos discípulos, só que para ele tem um significado poderoso. Ele era cego e agora vê. Quem fez isso? O homem de Nazaré, o homem poderoso, o homem que tem sobre ele o poder no céu e na terra. O homem, ele estava marcado por uma vida. Se não pecou foi o pai. Mas tu não era cego? Era. Quem pecou? Ninguém. Ué, por que você sabe disso? Porque o homem que me curou diz que nem eu nem meus pais pecaram. Mas sobre a enfermidade, a marca que eu carrego, ela se tornou uma grande oportunidade para que eu, você e toda a sociedade visse a manifestação da glória de Deus. Pessoas estigmatizadas pela bebida, largam a bebida e se encontram com Jesus, mudam de vida. Pessoas estigmatizadas pelo fracasso, encontram Jesus, sua vida muda e vira testemunho. As marcas que eu carrego não são maiores que as promessas que a mim foram reveladas no poder do nome de Jesus. E não foi um homem que falou isso. Quem liberou palavras reveladas à minha vida foi o homem que tem todo o poder. A sua fé deixou de ser intuitiva e passou a ser uma fé de percepção. Ele começou a ver que era possível andar no concreto. Ele sai da dúvida, ele abandona o que falam sobre ele e ele começa a andar segundo a palavra que o Senhor deu. Vai lá e lava o olho. Vai lá e lava o rosto. Vai lá e lava. Vai dar certo. E ele foi lá, lavou. Primeira coisa para a gente terminar hoje: não aceite viver prisioneiro às circunstâncias nas quais você não foi responsável. Vão colocar sobre você marcas que você não tem como mudá-las. Não absorva isso para você. Vença-as em nome de Jesus. Não permita que as características que o mundo tem a seu respeito, ou a perspectiva que as pessoas têm ao seu respeito, definam o seu futuro. Porque a maioria das pessoas estão presas a toda sorte de oportunidades. Ah, você é feio, você é baixinho, você é narigudo, você é gordo, você é alto, você é negro, você é branco, você tem cabelo assim, você é assado. E vão sempre criar alguma coisa para a gente. Mas o que a palavra fala? A palavra fala que nós somos a menina dos olhos de Deus, filhos amados, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. E ele termina: propriedade exclusiva do Pai. Significa dizer que o diabo não tem oportunidade na sua vida quando você entende: olha, essa propriedade é minha, eu sou do Pai, exclusivamente dele. Só que, se usarmos você como exemplo de uma propriedade física, qual é o rótulo que você coloca na sua janela? Qual é a faixa que você coloca na frente? O que você pinta na sua frente da sua casa? Aqui, uma propriedade triste. Aqui, uma propriedade de fracassados. Aqui, uma propriedade de pessoas que são marcadas pelo medo. Quais as marcas que deram a você? Eu me lembro que a Vanessa, quando era pequena, ela um dia pisou na barata descalça. Pá! Falei: Vanessa, matar descalça. O que foi? Já matou, tá tudo certo. Pelo menos botou um chinelo, filha. Eu estava um dia, sentado. Uma barata voou num lugar e uma pessoa falou: meu Deus, uma barata! A mulher deu um grito, agarrou a Vanessa e saiu correndo. Eu pensei: meu Deus, será que é um pitbull chamado barata? Eu procurei assim. O que é isso aí? Não, pastor, barata. Eu falei: mas a Vanessa não tem medo. Não, mas tem que ter. Mas quem falou? Não. Vem cá, Vanessa, pisa aqui para mim. Eu já tinha matado ela, agora esmaga assim, igual o Satanás, ó. Acabou. É assim. Não, mas eu tenho medo, você. Vai botar medo na minha filha, não? Você está doido? Você vê, mulher faz depilação a cera. Mulher tem parto normal. Mulher faz abdominoplastia, mas não tem medo de barata. Que cheguem baratas na sua casa e você matar todas elas hoje, mulher.
calçadas, por favor. Eu me lembro de uma moça com um baygon na mão assim para matar a barata voou, ela jogou o baygon para o alto, saiu correndo, uma confusão. O que está acontecendo? Pastor, essa barata é o Satanás, está voando. E a barata voou para um lugar difícil. Eu falei, tinha que subir, vai dar uma vassourada e caiu a barata. Ela, pastor, já matou? Falei, já. Graças, trabalhava comigo. Graças a Deus, olha, pastor, nem vou dormir essa noite. Como esse exemplo que eu te dei muito simples, quais foram as marcas que colocaram em você? Quais foram os medos que colocaram em você? Aconselhava uma jovem que disse, pastor, tive 4 namorados, 4 me decepcionaram, não vou casar de novo. Falei, mas por que isso, minha filha? Porque decepção total. Falei, bom, seguinte, eliminou 4 chances negativas de que você poderia ter. A alternativa A, B, C e D foram embora. Agora vem a alternativa E. Essa vai ser boa. Né, pastor, será? Sim. Porque as minhas tias falaram, suas tias são casadas? Não são casadas. Dá ouvido a quem é então? Porque tem muita gente que é frustrado na vida e quer botar frustração nos outros. Porque parece que enquanto eu estiver sofrendo, é muito bom ver o Enoque sofrer junto comigo. Parece que acalenta a minha alma eu estar sofrendo por algo que eu não carrego e ter alguém ao meu lado assim também. Porque parece que o fracasso nos conforta. Na verdade, o sucesso do outro realça o fracasso de muita gente. Já viu que tem pessoas que já denegriram sua imagem porque você fez alguma coisa que ela não foi capaz de fazer e colocou você no mesmo balaio que um monte de gente que não presta? Essa é uma pessoa estigmatizada, que quer estigmatizar você. Pastor, o que eu faço? O seu advogado é Jesus. Aprenda só uma última coisa. Toda marca que vem sobre você está passível de você arrancá-la. E como que eu arranco? Fazendo uma aliança com Deus, dizendo, Senhor, eu não quero ser mais marcada pelo que as pessoas falam. Eu quero ser marcada pelo que o céu declara sobre a minha vida. E o que o céu declara sobre a minha vida é maior do que o que as pessoas falam. Porque eu vi um testemunho ao vivo de um moço que perdeu as 2 pernas num acidente de trem. Ele estava com a bicicleta, passando por um lugar, ele atravessou, era um cruzamento de faixa de trem, ele teve as 2 pernas decepadas por um trem cargueiro. As 2 pernas um pouquinho abaixo do joelho, decepada, um trauma. Esse cara foi para o hospital, quase morreu, entrou em depressão, queria se matar. Um amigo dele, crente, pegou esse cara, botou na cadeira de roda, levou ele para dentro de um clube, jogou dentro da piscina. Esse cara que vai na piscina, não sei nadar, se vira, meu irmão. Agora você vai aprender a nadar. Chega de doença, você vai vencer. Ele, mas eu não posso. E entrou na piscina e passou horas com ele. Ele aprendeu a nadar. Depois disso, esse moço foi para a igreja, aceitou Jesus, emagreceu, perdeu peso, largou aquele monte de remédio que era a marca dele, de carregar. Olha, eu não posso viver sem aquele remédio. Quem falou? Quem falou? E esse moço começou, começou a nadar pela cidade dele, foi campeão nos Paralímpicos, depois nadou pelo estado de São Paulo, foi campeão, nadou pelo Brasil, foi campeão sul-americano, ganhou medalha olímpica, rodou 208 países, até aquele dia já fez 208 países, contar a minha história, que o melhor dia da minha vida foi quando eu perdi minhas pernas. E aí o pessoal fica meio chocado, porque eu fiquei, esse cara é doido. Porque a perspectiva minha era nascer nessa cidade e morrer nela. Mas um dia a tragédia chegou na minha casa, eu achei que tinha acabado, mas eu conheci o homem de Nazaré, ele mudou a minha vida, eu viajei o mundo, ganhei medalha, fiquei famoso, me casei, comprei minha casa, comprei meu carro, as pernas não fazem falta, quem fazia falta era Jesus. E eu levantei, eu ia pregar, meu irmão. Eu levantei, comecei a bater palma, subi na cadeira. Tirei o sapato, evidentemente. Por quê? Esse homem aprendeu a ressignificar a dor. Estigmatizador, atropelado pelo trem. Ele era. Agora ele é medalhista olímpico. Entendeu? Deus sempre vai arrancar a marca que alguém colocou em você e vai colocar você marcado como o filho da promessa. Ele podia estar lá até hoje, casado, 2 filhas lindas, carro bacana, todo chiquereto, bonitão, botou uma prótese, falou assim, irmãos, entrei em lugares, em países,
onde crente não entra. E lá eu falei de Jesus, fiz apelo. Ninguém vai matar um cara amputado, né? Eu falei de Jesus, preguei Jesus, ganhei um shake riquíssimo para Jesus, tenho contato com ele, aprendi outros idiomas, voei o mundo, já voei no avião da Força Aérea Brasileira. Uma pessoa estigmatizada vai sempre deitar na cama e colocar a culpa no mundo à sua volta. Uma pessoa transformada e arrancando seu estigma vai se levantar como um leão dizendo: ah, eu sou filho da promessa, lavado e remido pelo sangue daquele que morreu na cruz, e a minha vida é diferente. Ah, e se o diabo vier, eu vou passar por cima. E se vier, vou passar por cima, por quê? Porque eu fui carimbado como propriedade exclusiva do Pai. Você vai se colocar de pé para a gente orar agora. E hoje, a gente vai arrancar adesivo e colocar em você hoje, aqui nesse altar. As estigmas que botaram em você, nós vamos arrancar. Vamos. Você vai ajoelhar aqui nesse altar daqui a pouco e vai dizer: ó, eu fui chamado disso, marcado disso. O pastor e o intercessor vai orar com você e vai dizer assim: a partir de agora, você vai ser reconhecido como filho da promessa, selado pelo Senhor. Porque um carimbo do céu, irmãos, vale mais do que os milhões de carimbos que temos aqui na terra. Feche os olhos, vamos orar. Intercessores, fiquem atentos, pastores atentos. Você vai vir, e se não tiver dificuldade para você ajoelhar, você vai ajoelhar. Você vai dizer a marca que você carregava até hoje, e ela vai ser arrancada. Senhor, em nome de Jesus, nos dê coragem para sairmos do nosso lugar, vir até o altar do Senhor, porque nessa noite é uma noite de ressignificação da caminhada da fé. Para muitos aqui, em nome de Jesus, pode sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor. Você vai se ajoelhar se você puder, se você não puder, você vai ficar em pé. Alguém vai orar com você, vai dizer: ah, pastor, eu fui marcado com isso, essa marca vai sair hoje. Pode vir sem medo, a galeria desce também. O Espírito Santo também move na galeria, você pode descer aqui. Nós queremos orar com você. Hoje é um dia que o Senhor fez de ressignificação. Se alguém marcou, o céu vai marcar de novo. O céu vai remarcar, mas marcar da maneira correta. Em nome de... Pode se mover, pode vir para o altar do Senhor. E depois que você receber a oração, você pode ir embora. Casal que está carregando estigma no seu casamento, pode vir também. Pode ajoelhar aqui. Os intercessores comecem a se mover, os pastores, por favor, movam-se na oração. Isso, ore separadamente um. Se for casal, depois ore com o outro. Pergunte o motivo que ele quer ser liberto nessa manhã. Ore por ele, ore por ela em nome de Jesus. Movam-se. Os intercessores que não estão de plantão podem vir também. Me ajude nesse momento. Vem incendiar.